Mais uma vez, boa noite a todos. Nós vamos pedir a Jesus que nos abençoe, que nos inspire, e também agradecermos pela oportunidade que Deus nos deu na noite de hoje, de estarmos aqui nessa casa de luz. Agradecer também os nossos confrades, que mais uma vez tiveram o carinho de nos convidar e a confiança de nos colocar aqui em cima. E agradecer a todos vocês pela presença e pela atenção de sempre. Gostaríamos de iniciar lembrando uma pequena passagem de Jesus, que é relatado no seu Evangelho de Luz, ao qual narra para todos nós os evangelistas, que diz que em determinado momento, Jesus foi procurado por um pai desesperado. Aquele pai acabara de perder a sua filha querida. Os escribas e fariseus estavam lá em oração. No entanto, o pai, sabedor de que Jesus já houvera curado e levado conforto a inúmeras pessoas, resolveu de procurá-lo. E chegando-se até Jesus, disse-lhe: Senhor, eu venho buscá-lo para que você possa me ajudar em minha angústia. A minha filhinha acabou de morrer, e se fosse possível, eu gostaria que tu fosses à minha casa. Então Jesus prontificou-se imediatamente e foi. Nos arredores, vieram os escribas em seu encalço e disse-lhe: não o incomodes, porque a sua filha morreu. No entanto, Jesus pediu a fé, a esperança. E eles, mesmo sorrindo, Jesus não se incomodou. Adentraram o quarto, junto com Tiago, Simão e João. Ele adentrando, Jesus simplesmente, com as portas fechadas, colocou as suas mãos sobre a criança e disse-lhe: levanta-te. A criança abriu os olhos, estranhou aquelas pessoas diferentes, e o pai, no desespero da alegria, abraçou-a enternecidamente, passando a agradecer a Deus e o milagre ocorrido. Numa outra situação, como narra os evangelistas, Jesus caminhava ladeado com os discípulos amigos. E eis que passava ao longo, um féretro da viúva de Naim, que carregava já seu filho no ataúde. E Jesus então aproximou-se, colocou as suas mãos nas mãos daquele jovem e pediu que ele volvesse à vida. A viúva de Naim caiu em prantos de alegria e de agradecimento. Num outro momento nós vamos encontrar Jesus muito distante da Betânia que ele amava, porque inúmeras vezes ali ele havia portado, e encontrara nos amigos de Betânia um grande e verdadeiro amor. Maria, Marta e Lázaro, de forma alguma regateava momentos de estar ao lado do sublime amigo. Jesus distribuía amor, esperança e uma alegria que até então ele jamais houvera conhecido. No entanto, ele fora ameaçado na Judéia, e desta forma, ele encontrava-se em outras paragens, quando chegaram os correspondentes de Marta e Maria, dizendo: Senhor, Lázaro está muito mal, e ele haverá de morrer se você não voltar. Ao que Jesus teria dito: Lázaro, com certeza, estará dormindo. E não deu muita atenção. Os discípulos também não o incentivou, porque lá na Judéia, Jesus tinha fugido, tinha acompanhado os discípulos
para não ser apedrejado, porque ainda não era o momento. Mas depois de 3 dias, ele disse: volvemos a Galileia, volvemos exatamente a Betânia, aonde eu possa falar com Lázaro, ressuscitá-lo. Senhor, disse os discípulos preocupados, alguns dias atrás nós fomos ameaçados e tu queres lá voltar? Sim, é para a glória de Deus. Jesus havia se aproximado dos arredores de Betânia, quando aproximou-se dele Marta e Maria, dizendo-lhe: Senhor, com certeza se tu aqui estivesses, o nosso irmão não teria morrido. Porque já fazem 3 dias que ele foi sepultado e com certeza já se encontra em decomposição. Ele o amava, Senhor. No leito agonizante ele falava sobre a sua presença e tinha certeza de que se tu aqui estivesses, o salvaria. Jesus então começou a chorar. Os seus amigos disseram de vez como também ele o amava. Diga-me, aonde o sepultaram? Lá chegando, Jesus pediu para que fosse a pedra removida. E então, mesmo alguns que o duvidavam, disse: se é sob as tuas ordens, nós haveremos de remover a pedra. Então a pedra foi removida, e Jesus, suplicando as bênçãos de Deus, ordenou que viesse para fora Lázaro, que envolto numa faixa, sob a glória de Deus, volveu à vida. 3 ressurreições. Em nenhum momento Jesus haveria de derrogar as leis naturais. Os espíritos ainda estavam ligados àqueles corpos, e sob a sua energia, sob a sua autoridade, favoreceu com que aqueles espíritos volvessem. E desta forma, nós vamos observar que os judeus acreditavam não somente na reencarnação, como também na ressurreição. Na verdade, eles acreditavam na palingenesia, na metempsicose, que é o retorno do espírito num outro corpo, quando não adquire a evolução necessária para viver em mundos mais gloriosos e felizes. Algumas civilizações antigas acreditavam que aqueles que não cumpriram dignamente a sua atividade na terra, volveriam em corpos de animais, de acordo com o seu fracasso, com aquilo que ele havia realizado na terra. Mas a doutrina espírita nos mostra a possibilidade da reencarnação, demonstrando e explicando para todos nós também a chamada ressurreição. E no Evangelho de Jesus, nós vamos encontrar 2 citações muito básicas, ao qual o Mestre nos fala sobre a reencarnação. Nós vamos encontrar em João, capítulo 3, do versículo 1 a 15, a seguinte citação. João narra que certa feita, um dos principais dos judeus fora o procurar, de nome Nicodemos. E este diz: Senhor, sabemos que tu vem das partes de Deus, porque se assim não fosse, tu não realizarias o que tu fazes. Não sabemos, na verdade, nas entrelinhas sobre outras questões, porque Jesus respondeu-lhe: em verdade vos digo, Nicodemos, que se não nascer de novo, dificilmente entraremos no reino dos céus. Ao que Nicodemos redarguiu: como pode uma pessoa em avançada idade, idosa, entrar no ventre de sua mãe? Ao que Jesus disse tranquilamente: em verdade vos digo que o Espírito sopra como vento,
Não ouves a sua voz. Não sabemos de onde vem e nem para onde vai. O que é nascido de carne é carne, e o que é nascido do Espírito é Espírito. Como pode ser isso? Ora, Nicodemos, se tu és mestre em Israel e não entende, se eu vos falar de coisas materiais, como poderás crer? Se eu vos falar das coisas espirituais. Com o passar do tempo, no entanto, com a ciência, nós vamos compreendendo que todos nós somos mais ou menos constituídos de 75% ou mais de água, de líquido. E todos nós sabemos perfeitamente que quando acontece o encontro da semente com a célula-mãe, há a multiplicação, a cisparidade, e ali começa a ressurgir um novo ser no ventre materno. Durante 9 meses, aquele ser vem se constituindo, e célula a célula, o espírito vai se associando, se ligando àquele corpo futuro. Para que depois de 7, 8, 9 meses, nós volvemos à vida para resgatar as nossas dívidas passadas. Esta, sem dúvida alguma, é uma das maiores bênçãos de Deus às nossas vidas, que nos criou simples e ignorantes, mas dando-nos sempre a oportunidade de progredir, de evoluir. O que não conseguimos numa vida, certamente haveremos de conseguir numa outra. Embora nós que compreendemos um pouquinho, temos ainda muito egoísmo, muito orgulho, e se nós fôssemos Deus com toda certeza, haveríamos de arrojar determinadas criaturas para o fogo do inferno eternamente. Mas em nós ainda palpita o orgulho, a vaidade, o egoísmo, coisas essas que não são de forma nenhuma atributos de Deus. Porque se assim o fora, ele não era Deus, era um ser como qualquer um de nós. Portanto, através das sucessivas reencarnações, nós vamos conquistando um degrau a mais, nós vamos nos evoluindo, nós vamos nos entendendo, nós vamos resgatando as nossas dívidas e vamos galgando em direção à luz, que este é o ponto propício para todos nós. É uma fatalidade, a luz, a evolução. Nós vamos encontrar também numa outra passagem evangélica, exatamente em Mateus, capítulo 17, versículos 1 a 15. E como todos nós conhecemos, nós vamos ali ver que, após a transfiguração do Monte Tabor, aonde apareceu Moisés e Elias, ali encontrava-se Jesus junto com Tiago, Pedro e João, ao qual, atemorizados, disse-lhe: Senhor, bom é aqui que estamos. Façamos uma tenda para os 3, porque estavam atemorizados. Eles então arrojaram-se com medo. Quando Jesus os tocou, não viram mais Moisés e Elias descer o monte. E ao descer o monte, eles perguntaram: Senhor, por que dizem os escribas e fariseus que é importante que Elias venha primeiro? Ao que Jesus disse para todos nós: em verdade vos digo que Elias já veio, mas os homens não o reconheceram. Antes, fizeram dele o que bem entenderam. Assim, os homens perversos e maus fará do Filho do Homem a mesma coisa. E os discípulos entenderam que era exatamente de João Batista que Jesus estava falando. Portanto, Elias não era a ressurreição em João Batista, mas sim havia reencarnado na figura de João, que fora decapitado por Herodes, amando de Herodias. Dessa forma, ele havia resgatado uma dívida de há 500 anos atrás, quando ele era um profeta, e sobre os adoradores de Baal, ele havia mandado decapitá-los. Ele reencarna e resgata a sua dívida.
Da mesma forma que todos nós que estamos aqui, diante daquilo que nós compreendemos, diante daquilo que nós lemos, nós temos muito a realizar. Porque nós pecamos por pensamento, por palavras e por ações. André Luiz, no livro Nosso Lar, fala, nos esclarecendo, que se tivéssemos consciência sobre a nossa condição na terra, nós passaríamos 24 horas nos policiando, para que não viéssemos ofender, maltratar a quem quer que seja. Que nós não tivéssemos maus pensamentos, que nós não tivéssemos práticas para prejudicar o próximo, porque isso tudo ficaria gravado em nosso perispírito, para que um dia fosse projetado na tela da nossa memória os nossos deslizes, e deveríamos então volver à terra para o resgate, para o pagamento das dívidas. Felizmente, porém, nós vamos encontrar durante todas as épocas pessoas maravilhosas que reencarnaram a terra para nos trazer a consciência da realidade espiritual. Isso nas mais diversas figuras da história, da ciência e da religião. Periodicamente vem à terra pessoas exaltar o nome de Jesus, demonstrando a todos nós o quanto é importante a prática do amor, da caridade e da solidariedade. Somente isso ele nos pede. Somente isso é importante para que um dia possamos adentrar no reino de Deus. João, na sua senectude, que ele foi aquele que desencarna sem ter passado por qualquer tipo de violência, embora velho, idoso, até o último instante, ele prega a mensagem de Jesus, dizendo que nós precisamos nos amar, amarmos-nos constantemente, que é a compreensão, que é o perdão, que é compreender as fraquezas do próximo. Porque se nós somos espíritas reencarnacionistas, não temos que perder tempo para com aquilo que as pessoas estão praticando. Porque todos um dia serão chamados à conta. Porque um dia todos nós no reino dos céus, Deus não apontará em nós os nossos deslizes, mas nós sim, diante da nossa consciência, será projetado aquilo tudo que nós realizamos quando um dia na terra. No ano de 1850, no século XIX, vivia uma família na cidade de São Francisco, na Califórnia. Era a família Stanford. Ele, ex-senador da Califórnia, agora era governador. Ele era casado com uma jovem, 20 anos mais novo que ele. Mas era um casal perfeito, eram ricos, poderosos, viviam num bairro em Palo Alto. Esse casal tinha um filho de nome Leland. Leland contava na época com 12 anos. Eles, no entanto, o pai estava sempre envolvido com as questões políticas. E a mãe era uma figura comprometida na sociedade da época. Tudo o que acontecia na Califórnia, de eventos, nos teatros, ela era uma figura muito requisitada. E dizia inúmeras vezes que amava o filho, mas tinha pouco tempo para o filho. Naqueles 12 anos, ela tinha visto poucas vezes Leland, porque Leland tinha as empregadas, as babás, mas ela dava coisas, e dando coisas, com certeza ela estava desincumbida de doar-se. Desta forma, inúmeras vezes quando ela levantava, Leland já havia saído para o estudo. Então ela ia para o cabeleireiro. Quando Leland voltava para o almoço,
ela estava no encontro social. À tardezinha, quando Lerande a esperava, ela estava vindo e era solicitada. Mas ela tinha um dia na semana. Um dia na semana à tarde, ela estava com o filho. Conversavam, brincavam. Lerande, no entanto, era o oposto. Amava sua mãe. A idolatrava. Dizia a ela que sonhava todas as noites de estar junto com a mãe. Mas a mãe não podia estar com ele. Viajava pelo mundo, trazia as coisas da Pérsia, da Babilônia, do Egito, e muitas vezes até não abria aquelas caixas. Era uma mansão, um museu. Os dias foram passando. Certa feita, ela, ao levantar-se, antes do seu desjejum, ela abriu o jornal. Porque o que interessava a ela era saber como seria o clima, o tempo daquele dia. Assim como todos nós, para saber se vai chover, se vai fazer sol, etc. No entanto, estava estampado na primeira folha uma notícia que muito a chateou, que a deixou muito nervosa, pelo motivo de que o colunista, na época, havia estampado em letras garrafais a seguinte notícia: acaba de morrer, não longe daqui, num bairro muito pobre, Lady Mary. Lady Mary, nós fomos vasculhar os seus pertences. Uma idosa octogenária que vivera num bairro pobre, miserável. E, de pesquisa em pesquisas, chegamos à conclusão de que ela fora lá morar para saber como viviam os pobres. E agora, com toda certeza, Madame Stanford, sua sobrinha, deve estar muito preocupada e triste pela morte da tia. Quando ela leu, uma raiva se apoderou-se dela. Afinal de contas, ela nunca gostara daquela sua tia. A tia tentara inúmeras vezes se aproximar e ela pedira que os serviçais a enxotasse, a mandasse embora. Ela tentou outras vezes, mas não conseguiu. Largou de mão e foi viver a sua vida miserável. Madame nunca mandou ninguém a levar a ela alguma coisa. Mas agora, estampado no jornal da época, afirmava que ela deveria ficar em casa uma semana. Quando ela leu aquele noticiário, ela foi para o escritório do esposo, ali mesmo na sua mansão. Jogando o jornal, disse-lhe: vê, aquela mulher teve o inverno todo para morrer e resolveu de morrer agora, justamente na primavera, aonde você bem sabe que eu tenho inúmeras cartas que solicitam a minha presença e eu não poderei comparecer. O que vou fazer? Então o marido, que a idolatrava, disse-lhe: por que então não vais tu brincar com o nosso filho Leland? Ah, ela lembrou de Leland. É mesmo. Vou ver aonde ele está. Então ela saiu do escritório, subiu a escadaria, adentrou-se um salão muito grande, com tapeçaria fofo, e viu ao longe o filho tocando no piano. Ela adentrou-se devagar, sentou-se do lado dele, colocou a sua cabeça nas pernas magras e olhou de baixo para cima. Leland continuou a tocar. Tocava uma canção triste de uma cotovia que há muito tempo se encontrava enclausurada. Quando terminou, a mãe perguntou-lhe: meu filho, você está adiantado nas suas músicas, mas eu percebo que é uma música triste. Ora, mamãe, é a música que eu mais amo. Essa eu toco inúmeras vezes. Gostaria que eu cantasse para você? Claro. E ele cantou. Quando ele cantou, ela perguntou: quem lhe ensinou essa música? A minha babá Normanda. Sabe, mamãe, essa música tem uma história. Gostaria de ouvir eu contar? Sim. Então ele sentou-se e disse mais ou menos assim:
Essa música fala de um casal de pescadores que vivia nas praias da Normandia. Era um casal e uma criança, assim como nós. Todas as manhãs o pai saía para pescar, ao lado da esposa e do filho. Ele então adentrava o barco e ele iria pescar. E dizia: quando o sol cair no poente, venham buscar-me. E todas as tardes os dois, a mãe e o filho, iam buscar o pai. Até que um dia, o pai não voltou à tarde. Não voltou na manhã do dia seguinte, nem na tarde. Durante 3 dias, então a mãe adentrou-se a um outro barco e disse: filho, fique aí, que eu vou buscar o teu pai, que as sereias me roubaram. E nunca mais voltaram, nem o pai e nem a mãe. Portanto, é a minha história, tua história, mas tu tem teu pai, sim, mamãe, que está sempre envolvido no oceano da política. Mas tu tens a mim, que está sempre envolvida no mar dos encontros sociais. Ela então o abraçou e disse-lhe: Leonard, fique em paz, porque nós teremos uma semana para nós estarmos juntos. E por quê, mamãe? Porque acaba de morrer uma tia idosa. E segundo a tradição, devo eu ficar em casa. E eles começaram a correr, a brincar. E aí a madame percebeu que amava o filho. Porque o amor é resultante, é o resultado da convivência. Demais é só paixão. Então, no 5º dia, depois de muitas brincadeiras, Leonard perguntou-lhe: mamãe, é verdade que sempre que morrer uma tia idosa tua, tu ficarás em casa durante 5 dias, durante uma semana? Sim, Leonard, é verdade. Mamãe, quantas tias idosas a senhora tem? Não, Leonard, não é assim. E começaram a correr e começaram a brincar. No 6º dia, uma amiga muito querida foi à casa de Madame Stanford e disse-lhe: eu sei muito bem que tu estás muito triste de estar enclausurada na tua própria casa. E sabe, não longe daqui existe um orfanato. Um orfanato aonde eu já combinei com fotógrafos, com jornalistas. E você deverá fazer alguns doces, algumas guloseimas, alguns salgadinhos. E nós amanhã de manhã haveremos de levar. É domingo. Então os repórteres haverão de vir, tirar fotografias, fazer entrevistas. E você terá um tempo para sair. O que você acha? Ela amou. No mesmo momento chamou os serviçais, mandou preparar tudo. E no dia seguinte de manhã, estava tudo colocado em sua carruagem. Ela tinha uma carruagem que gerava muita inveja e ciúme, porque tinha alguns pontos folheados a ouro e tecidos de cetim. Então, de manhã, ela estava dentro da carruagem. Quando ela olhou, Leonard estava na escada. Ela se enterneceu e disse: meu filho, tu queres ir comigo? Agora mesmo. Desceu a escada, adentrou-se e fechou a carruagem. Ela deu sinal e Leonard perguntou: mamãe, aonde vamos? Mais adiante, ela respondeu: nós vamos numa casa de órfãos. Mamãe, o que é uma casa de órfãos? Tu não sabes, Leonard? Não, eu nunca ouvi essa palavra em minha casa. Mas veja bem, órfãos é um lugar onde tem crianças abandonadas. Crianças que não têm pais e que não têm mães. Mamãe, mas é possível existir crianças que não têm pais e que não têm mães? Claro. Mas papai não é o governador da Califórnia? É. E por que papai não dá pães a quem não tem? Porque é questão política, meu filho. E por que você não as dá?
porque Deus nos fez ricos e a Ele fez pobres. E isso é da conta de Deus e não nossa. Portanto, cala-te, que eu vou levar-te no orfanato. Quando eles chegaram, existiam na porta inúmeras crianças. E os órfãos são iguais a qualquer lugar do mundo. Abandonados, descariados, mal vestidos, vivendo em uma situação muitas vezes muito triste. Lá encontrava-se os jornalistas, os fotógrafos, e quando Leland desceu, disse: mamãe, todos são crianças. E aí, Madame disse: não te mistures, tu serás o herdeiro dos Stanford. No entanto, os jornalistas cercaram Madame, e ele então foi junto com os serviçais. Pegou também bandeja, dava: qual é o seu nome, Joe? E o seu Paul? Mary. E ele começou a sorrir e dizendo: como a vida é engraçado. Eles têm fome e não têm o que comer. E eu que tenho tanto, não tenho fome. Ali foi fotografias, Madame dizia: venha, Leland, não te mistures. Dizia inúmeras vezes. De repente terminou, ela bateu palma, foram para a carruagem, e no portão ele disse: eu voltarei. Ele ficou feliz, porque jamais havia tido contato com aqueles tipos de crianças. Na carruagem ele perguntou à mãe: mamãe, quando nós vamos voltar? Nunca mais. Mamãe, a senhora percebeu que alguns lugares tinha um lugar trincado? Não, Leland, eu não vim para isso. A senhora percebeu que alguns lugares estava com mau cheiro? Não, eu estava com meu lenço perfumado. Mamãe, a senhora lembra que no ano passado eu ganhei $1000 do meu padrinho? Sim, está aplicado. Eu gostaria de dar aos órfãos, mas não os dará. E por que não? A senhora tem um colar no pescoço que custa $600 mil e tem joias e mais joias e muitas joias, mas não os dará. Quando nós vamos voltar? Nunca mais. Eles chegaram então na sua mansão. Naquela noite, antes de dormir, Madame foi beijar o filho. Leland levantou-se então da cama, foi até a janela e perguntou: mamãe, aonde fica o orfanato? Daquele lado. É lá então que moram os meus irmãos, os órfãos, teus irmãos? Sim, mamãe. Eu aprendi com a minha babá de religião que todos nós somos filhos de Deus, não é? É verdade. Mas você não. Você é especial. Você não tem eles como irmãos. Eles são a ralé. São pessoas miseráveis, Leland. Não te compare a eles. Mamãe, leve-me ao orfanato. Eu estou arrependida de ter te levado lá. E pediu no segundo dia, no terceiro, no quarto. No quinto, Leland adoeceu. Foi chamado o médico e ele disse: Madame, 2 alternativas. Ou a senhora leva ao orfanato ou tira de São Francisco. Eu prefiro a segunda opção. Eles fizeram então um cruzeiro pela Europa. Foram para Londres, para Paris, para a Haia. Foram para Madrid e chegaram em agosto em Roma. Foram viver por algum tempo num apartamento de luxo. No entanto, Leland adoeceu. Foi chamado facultativo, os médicos, e deu um diagnóstico terrível. Febre amarela. Na época, não tinha ainda sido o vírus isolado. Eles então disseram-lhe: o seu filho vai morrer. Morrer? Não pode morrer meu filho, pois esse é o diagnóstico. Quem poderá então salvar o meu filho? Com certeza deverá ter alguma esperança, talvez. O médico da rainha Vitória na Inglaterra. E ela, orgulhosa e egoísta, disse: mande buscar esse médico. E se possível traga a rainha, que eu tenho condições de pagar.
Ela então permaneceu naquela semana ao lado do filho, que inúmeras vezes delirava de frio na alcamia da febre. Certa noite, Leland pareceu piorar. Ele então olhou para a mãezinha e disse: mamãe, leve-me até a janela. E ele então debruçou-se sobre a sua joia, aconchegou de contra o peito e levou até a janela. As serviçais vieram e afastaram o Cremone. O vento brando de Roma adentrou-se àquele quarto. Ele então inspirou e disse: mamãe, estou muito cansado. Aonde fica São Francisco? Daquele lado, Leland. Então é lá que moram os meus irmãozinhos órfãos. É, meu filho. Fica bom depressa, que nós haveremos de voltar à América, e eu levarei aos órfãos, aos teus irmãos. Leve-me para a cama. Estou muito cansado. Madame então pegou o filho e colocou sobre o colchão. Leland disse então: mamãe, quando eu morrer, não diga isso, meu filho. Quando eu morrer, com certeza você será uma mãe que não terá filhos, não é verdade? É. Mas você não precisa morrer. Eu também os adotarei. Você e eles serão para sempre os meus filhos. Mamãe, quando eu morrer, eu gostaria que você me prometesse que adotasse todos os meus irmãozinhos, os órfãos. É possível? É, Leland. Mas você não precisa morrer. Então Leland abriu os olhos, deu um suspiro e morreu. Madame deu um grito e desmaiou. Quando ela voltou a si, Leland estava morto. Ela então colocou as mãos nos olhos do filho e fechou. Os 2 olhos verdes de Leland apagaram-se para sempre. Ela então mandou embalsamar o filho, colocou num caixão de mogno de cristal e voltaram para a América. Quando lá chegaram, o esposo, com uma pequena população, e a orquestra estava esperando. Mandaram colocar o caixão em cima da carruagem de forma transversal, e ela disse: para o orfanato. A orquestra tocava a Sinfonia Fúnebre de Chopin, e quando lá chegaram diante do orfanato, ela começou a gritar desvairada: Leland, eis aí os teus irmãozinhos, os órfãos. Perdoa-me, Leland, perdoa-me pelo que eu te fiz. O esposo abraçou e disse: e agora? Eles foram então para Palo Alto, aonde sepultaram o filho numa cova rasa, aonde mandaram colocar um mármore branco e escreveu na lápide: aqui dormem os olhos verdes de meu filho. Colocou alguma roseira vermelha para que em toda a primavera ela pudesse verter lágrimas de sangue. No ano de 1905, Felício Terra, jornalista brasileiro, foi entrevistar Madame Stanford. E esse perguntou-lhe: parece que Madame está pobre, não é? Estou pobre, lutando com muitas dificuldades, mas não poderia ser diferente, afinal de contas, muitos filhos. O que a senhora fez com toda a sua riqueza? A minha riqueza maior era o meu filho. Aquilo era ilusão. Logo depois de uns dias, meu esposo também morreu. E eu fiquei sozinha, naquela casa fria e escura. Somente aí eu vim dar valor que o ser humano é mais importante daquilo que nós temos. E eu vivia esquecida da verdadeira realidade. Então eu comecei a vender as tapeçarias, os quadros, tudo aquilo que eu tinha das pratarias, para dar aos meus filhos, os órfãos. E tenha certeza que eu estou muito feliz. E que a senhora fez com os $1000 de Leland? Também deu aos pobres? Não, esse não. Eu percebi que os órfãos
necessitavam de estudos. Então, com os seus $1.000, eu abri uma fundação, uma casa, em homenagem a meu filho Leland, em homenagem a todas as crianças pobres com os olhos verdes. E até hoje, esta casa chama-se Universidade Stanford, uma das 10 maiores do mundo. Nós contamos essa história para lembrarmos também que no ano de 1978, na Vila Carrão, Ibizota, a criança de 8 anos foi sequestrada e assassinada. Os seus pais, vivos até hoje, dão palestras. E nós já tivemos a alegria e a satisfação de ouvi-los falar, com muito amor e carinho, sobre Ibizota, que aos 5 anos de idade, numa Páscoa, quando eles saíram do Carrão em direção à Penha, ele nos conta: nós havíamos levado ovos de Páscoa para a família, enchemos o carro, era a família, eram os parentes, eram os amigos, e ao passar debaixo de um viaduto, aonde tinha muitas crianças pobres, que vieram nos pedir uma moeda, uma migalha, Ibizota nos disse: papai, aquele ovo de Páscoa que o senhor vai me dar, eu gostaria de dar a eles. O casal então saiu do carro e deu os ovos de Páscoa para todas as crianças. Foram até a favela. Quando elas chegaram na família, eles disseram o evento e todos aplaudiram. Ibizota, com 5 anos de idade. Nós vamos encontrar no livro Ave Cristo uma história maravilhosa de Quinto Varro, que reencarna para resgatar o espírito Tassiano. Os amigos espirituais deram-lhe 1 século. Ele reencarna para resgatar a alma de sua alma, Tassiano, que era uma pessoa envolvida nas trevas do orgulho e da vaidade. Somente no final do livro, agora ele, lá no Circo Máximo, Tassiano, pela primeira vez amarrado na cruz, começa a orar ao Pai Nosso e desencarna. E ao desencarnar, junto com seu filho, ele então procura o filho, mas não vê. É Quinto Varro que havia desencarnado e reencarnado para continuar a sua bendita tarefa de resgatar a sua alma, de sua alma, que é o Tassiano. Nós vamos encontrar em Renúncia uma das mais belas histórias daquela moça que havia encontrado os páramos mais evoluídos da evolução, pedindo para volver à terra, para buscar Carlos, também uma alma ligada a ela. Junto com ele teria outros seres para ela resgatar. Ela sofreria durante todo aquele romance, mas resgatou algumas almas. Nós vamos encontrar também o próprio Públio Lentulus, que um dia fora falar com Jesus, porque a sua filhinha Flávia estava doente, e ele, por orgulho, não aceitou Jesus, mas mesmo assim recebeu as bênçãos da cura da filha. Quando ele voltou a casa, Lívia estava feliz com Flávia curada nos braços. Ele voltaria em Nestório e daria sua vida por amor a Jesus. São reencarnações conscientes. Para nós terminarmos, gostaria só de lembrarmos uma questão muito simples. Inúmeras pessoas que nós conhecemos e que hoje se tornaram espíritas, conscientes da sua tarefa. E hoje eles estão à frente de casas espíritas, abrindo as portas para que lá nós possamos adentrar e nos ater num trabalho. Porque também nós, a partir deste momento, passamos a ter consciência de que não somos mais matéria simplesmente. Nós somos espíritos em evolução e queremos um tanto mais. Amigos nossos inúmeros
são convidados a fazer preleções e palestras em outras tantas casas, para levar, através da mensagem de Jesus, uma nova consciência. Outros também cantam músicas harmoniosas que nos enlevam ao plano espiritual. Todos que estão aqui, com toda certeza, já estão de consciência da verdadeira realidade espiritual. Todos conheceram a vida de Chico Xavier. Para nós, ele é a certeza de que nós podemos fazer. Ele é a certeza de que sempre haverá um momento para que nós possamos realizar um pouquinho mais. E que todos nós, ao sairmos daqui, tenhamos consciência que Deus nos deu essa valorosa oportunidade. Passamos então a valorizar a vida, abraçarmos-nos uns aos outros, amar aqueles que estão junto conosco, a perdoar, a esquecer, a não guardar a mágoa, a esquecer as picuinhas, porque não sabemos se agora ou depois é o nosso momento de partida. Mas enquanto ainda não for, há esperança. Portanto, aproveitamos todo o tempo da vida. E desta forma, nós gostaríamos de agradecer a atenção de todos vocês. E que Jesus possa iluminá-los. E possa abençoar não somente vocês que aqui estão, mas também aos seus lares. Aqueles que um dia eles conceberam e hoje nos tornamos amigos. Que sejam todos felizes, tanto encarnados quanto desencarnados. Muito obrigado e muita paz. E a todos vocês.